Iris, olha pra tela aqui, ó. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pastelaria Não, já deu. Tá bom. Vai ser só esse take mesmo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. Com vocês, mais uma vez aqui, Natan. Ao meu lado não está a Maria, né? Isso Aqui ao meu gerou lado. disputas. Já gerou uma discórdia interna. Eu queria dizer. Eu ganhei. Aparentemente. Claramente. Quem é essa mina aí no podcast? Claramente, Carol Gracina aqui do meu lado. Algumas pessoas já viram, ela já veio gravar algumas vezes aqui, né? Na minha frente está para compor a mesa Lucas e Iris, a dupla que também vocês já conhecem bastante. Eu queria dizer que essa é a primeira vez que a Maria não está aqui para gravar comigo. Infelizmente a Maria não pôde vir hoje. Mas fazendo não é história, a primeira então. vez, Não? Não. Não é a primeira vez que você... Que a gente vai gravar sem. Ah, Com porque você é a primeira A gente vez. já fez essa boa. Minha primeira vez. sem a sem a Maria. Maria, Então eu tô com a fazendo Iris. história. Ah, tá bom. Então não Mas tô é a fazendo primeira vez que vai pro ar. Ah, não, As pessoas ainda não sabem. Não, tá, verdade. É a primeira vez. história. Foi lá. É a primeira vez que Então, vai pro então eu ar. vou fazer meia história. Isso. Não, vai fazer história porque... Porque você é a primeira ao ar. Não, A primeira vez ao ar. Mas eu acho. É isso, com certeza, a primeira vez ao ar faz toda a diferença, mas também aqui no nosso. Não, gente, calma. Vai. Primeira... Não, eu tô defendendo. Eu tô. Antes de você defender, põe o microfone mais pra trás um pouquinho aqui, ó. E você tá falando com a garganta em cima dele. Isso. Eu tô com vocês nessa, que Tá na mesa. estando nesse cenário, que é o realmente É a primeira o vez. oficial, é o, né, o número O de 1, verdade. é o de verdade, é o que conta daquelas coisas. É a primeira vez que isso está acontecendo. Então, exatamente. Não é. Sim. É a primeira vez com a ausência da Maria, Sim. mas não é a primeira gravação em que estou eu aqui sem a Maria. Sim. Então é que isso é Spoiler. spoilers para próximos episódios. Na verdade, aí é a primeira vez. Aqui é a primeira Aqui é a vez. primeira vez. Primeira vez. Aqui é a primeira vez. Então já deixa nos comentários se você prefere esse grupo ou o grupo com a Gracinha Maria. substituindo Maria. Exatamente. Ou o grupo Maria sem o Natan. Pode ser também. Pode ser também um grupo sem Mas a gente ainda não Ainda- tentou. Não, mas é que tem o último episódio que a Maria fez Ah, com você o também pessoal, foi eu enxotado. fiquei só um pedaço e Foi. depois No vazei. cantinho aqui, ó. Inclusive bombou. Então, Bombou. para falar sobre O outras... brode da Maria. Para falar sobre tá, é verdade, carreira, da sobre facu. oportunidades no Verdade. mercado farmacêutico. Verdade. Eu acabei ficando de cantinho ali. Leandro me colocou ali bem de esquina. Escanteião. Ah, não, E aí não era depois eu importante, saí. né? Exatamente. Bom, Tanto no ar é que ele saiu mais cedo do episódio. e nem voltei, É. né? Bom, mas Não vou vocês já me viram, meter a isso. vocês já viram o título desse episódio. Esse episódio talvez seja um episódio um pouquinho mais curto, que a gente vai falar de um assunto que tá em pauta faz uns 3 anos que a gente já fala bastante sobre isso, que todo mundo fala sobre isso, mas é uma atualização recente, é uma atualização que aconteceu mês passado, em maio, que foi o adendo do CHM7, que vai levar em consideração a avaliação de risco e controle de nitrosaminas, e aí a gente vai trazer isso para vocês aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai ler um pouco aqui do documento para vocês. Para quem não conseguiu acompanhar, teve muita informação distribuída no LinkedIn, teve muita informação distribuída nas redes sociais sobre isso, mas a gente decidiu trazer para falar ponto a ponto quais são os pontos que vão ser adicionados para as próximas revisões do ICHM7, como que isso vai ser abordado, qual é a expectativa e os prazos. Certo? Então você já viu isso provavelmente na thumb, mas esse vai ser o título do episódio. Pode ser que um episódio seja um pouquinho menor, mas vai ser um episódio bem bacana. A gente vai tentar fazer alguns paralelos com outros episódios que a gente já fez. Inclusive, muita coisa que a gente vai falar aqui tem episódios específicos só sobre os assuntos, sobre os tópicos que são abordados aqui no Concept Paper. E antes da gente começar, Leandro, na hora que o Leandro estava saindo de perto do microfone, Leandro, qual que é a nossa... Avisos. Quais são os avisos? Olha aí, você tinha que ter sido... Tá lá, pronto, era só... Vai, Leandro, antes de eu falar pra Carol Gracino fazer... Eu queria. Já fazer. Faz os avisos. Não, aí Vamos é lá. demais, aí é demais, aí é demais. Não consigo seguir script. Você sabe disso, Mas eu também não sigo. Então- Mas você já tá mais preparado psicologicamente pra isso. Eu não. Já tô na. Como é que se fala? Já tô na ladeira. A ladeira tá lá embaixo. Não, já. você já fez várias vezes. Pior do que né? tá, não Então, fica, então. Ah, você tá já pra fez cavar várias um buraco vezes, né? ainda. Todo podcast é você, então. É verdade, né? Então vai, quais Então vamos lá. Primeiro, o nosso recadinho, nossos amigos do Cromatografando,
Que aí você vai lá aqui no link, tem o curso Descomplicando HPLC, o HPLC prático e definitivo. Tem também o guia de filtros e o guia de coluna mais bonito e completo do mercado farmacêutico, da indústria farmacêutica. Qualquer faculdade que você tiver, cursinho que você vai ter, você não vai ter um guia ou guias tão bonitos e úteis quanto esse. Então você vai lá, descobre qual a sua coluna, sabe sua coluna qual que é o seu equipamento, bonitinho, você vai na Axios. Mentira, você vai na YMC, Isso. comprar coluna, você vai lá falar ou você vai falar com o Laudo, ou você vai falar com o Lucas, ou você vai falar com a Marina. Acertei o nome de todo mundo? Uhum. Vai lá e compra a coluna, fala, vindo pastelaria, vocês têm as melhores colunas no mercado, os melhores preços, e você vai dar desconto de 70% pra gente, é verdade? É verdade? Chega metendo louco, pede 70, ganha 2, mas é desconto, não é? Então você vai lá na YMC Américas, compra suas colunas cromatográficas, para o seu equipamento funcionar perfeitamente com as coluninhas bonitinhas. Que Aí- mais? E aí ele tá segurando, né, o bichinho. Então a gente fala nos episódios passados, que a Aris não tava, que é o xodó dela. Eu amo o ursinho. Qual que é o nome do ursinho? Ele é o Sampling Sam. Que é da Sampling System, que é uma empresa parceira da Action Research. Falei errado agora? Falei Tá errado. melhorando, Tá cada dia melhorando, melhor. tá melhorando. melhor. Não pede pra Tá repetir. cada dia ficando mais Vai. igual, eu acho. É, entre o que ele fala. É que vocês estão acostumando com a ruindade. Esse é o problema. O errado tá se tornando certo, tão errado que eu falo. A língua é fluida, né? É A fluido. língua é viva, Isso. Isso. já diria o poeta. Qual poeta? Qual poeta? Isso que é verdade. Qual deles? Qual deles? Você vai lá na Sampling System e você vai comprar amostradores de inox, pó, líquido para seu equipamento. Então você vai lá, fala onde eu compro? Com o Sérgio, da Action Research. Um dia sai. Tá melhorando. Um dia sai. É, um dia sai. É, Eu vou esperar a crítica para depois continuar. você tá treinando. Ah, Você vai com o Sérgio, ó, eu quero comprar padrões. Quanto está desconto? 70%? E o brinde? Qual que é o brinde? É um copinho de café que a gente não colocou, porque tem um negócio muito pesado que a Elisa vai falar daqui a daqui pouco. a pouco a gente vai falar Que sobre tá isso. no lugar. Então você vai comprar padrões, Axios bonitinho. Você quer comprar mostradores de inox, de que for, uma empresa inglesa que tem parceria, tudo com o Sérgio. Entra aqui ó, no link aqui embaixo no YouTube. Você tem o linkzinho, clica, vai direto pro Sérgio. Que você compra o que você precisar com desconto. Tem o site, que a Sara tá aqui ó, só de bituca, olhando o que ela faz, tá escrevendo, tá arrebentando os blogs no site lá, então tá saindo muita coisa no site. Você tem os episódios do podcast separados por listas de conteúdos, como se fosse um aulão de nitrosaminas. Ah, eu quero saber de nitrosaminas, mas tem muita coisa. Por onde eu começo? Você vai lá, tem o 2, o 3, tudo ordenadinho para você estudar um dia inteiro tem mais ou menos 20 horas de nitrosaminas. Né? Ah, deve ter. É, Tem bastante já- coisa já. É um cursão absolutamente que você pode fazer lavando louça, limpando a casa, fazendo comida. Enquanto você dorme, vai Passa- que entra passando por osmose, né? Quando osmose. o seu HPLC tá correndo, se você puder colocar alguma coisa pra ouvir no seu trabalho, coloca ali no Spotify. Exatamente. Se você tem Você também. sobre HPLC, você coloca Tem lá, tem tudo. 3 ou 4 episódios de HPLC, tivemos webinar, então você fica atento que vai ter mais webinar. Fica atento onde? Nas suas redes sociais. Tudo que é sobre impureza, você vai conseguir encontrar lá com certeza, né? Então você velho? procura no site. Até outras coisas que além de impureza, então de solução, Consegue ver a equipe também. Quem trabalha na Spectra? CPD, quem trabalha Quem na trabalha- Spectra. Você vai lá, tem a fotinha de todo mundo, o time científico, o time de marketing, o time de back-office. Muito chique isso, né, Peck? Exatamente. Então você vai lá, você conhece a equipe toda a Spectra que te atende, que te faz essas maravilhas de podcast, todo mundo tá lá. Certo? Certo. Podemos começar então? Não, segue Ah, a não. gente. Segue a gente nas redes sociais. No Exatamente. Instagram, Pastelaria, no Instagram, Spectra Soluções Científicas. No LinkedIn, mudou, mas eu nunca sei. É, às vezes tá soluções científicas, às vezes tá Spectra Consultoria, mas só colocar Spectra lá que vocês vão achar. Exatamente. Então procura lá, segue a gente no YouTube e no Spotify. É Pastelaria Podcast Oficial, que você encontra nos dois bonitinhos, seu agregador de podcast preferido. Dê 5 estrelas, se você for da Apple, dê 5 estrelas pra gente. Se você for, avalia, não vou pedir 5 estrelas não, vou ser bonzinho hoje, hein? Avalie com o que o seu coração quiser. Vai lá, avalie pra gente. De preferência com 5 estrelas. Exato. Referente. A gente gosta de sim. Mas Mas faz seu Se coração, eu mano. mandar 5, você não vai ver se É melhor nem mandar. Se não for mandar, Oh, esquece esse recado, Mas se tá? você, eu vou fazer o seguinte, se você não mandar 5, manda 4, escreve porque tá mandando 4. isso. Pra gente entender e melhorar e chegar no 5 pra Justifica você. sua resposta. Essa é a resposta. Se você mandar 5, a gente já entendeu. Menos que Tá 5, a claro. gente quer entender pra melhorar. Exato, Queremos exato. melhorar. E agora vamos tirar o peso, né? Isso aí tá pesado. Calma, a gente vai dourado. falar disso, a gente já vai falar disso. Então, bom programa pra vocês. Obrigado, Qualquer Leandro. coisa grita. Então, ó, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar sabendo todas as informações. A gente falou aqui que tem gravações que a gente ainda não lançou, a gente vai lançar um monte de gravação ainda esse ano pra vocês. Deixa o seu comentário, encaminha pra alguém que você acha que precisa desse conteúdo, a gente conta muito com a sua ajuda.
Deixa nos comentários algumas informações se a gente está no caminho certo, se você tem dúvidas, se você quer algum conteúdo específico, a gente traz aqui para vocês também. A gente sempre está de olho lá. Nem sempre a gente consegue responder, mas a gente tem um time que fica olhando e criando o conteúdo para a gente poder trazer aqui no episódio. E não esquece de deixar o seu like também, beleza? Agora, quer falar um pouquinho disso aqui? Então, segunda-feira aconteceu o 29º prêmio do Sindusfarma, que premia, com certeza, porque é um prêmio, os melhores fornecedores de diversos serviços que estão relacionados à indústria farmacêutica, dada, né, pelo Sindusfarma. E, mais uma vez, pela terceira vez, Terceira vez. fomos 3 vezes já? campeões. 3 vezes. Tricampeões. Tricampeões. É tri. Sobre na categoria de consultoria. Então, nós fomos premiados com o prêmio de melhor consultoria regulatória Uhum. para indústrias farmacêuticas. E estamos muito contentes com isso. E isso nos demonstra realmente que todo o processo de garantia que fazemos aqui dentro, inclusive beijo para a Thaís, que é a Beijo, nossa Tatá. chefe, que manda em Chefe da tudo. garantia. É. Chefe que manda em todo mundo. Ela é muito responsável por esse prêmio. Claro, a empresa toda também, mas ela, né, que está encabeçando Em tudo especial, isso. é. Uhum. Então, um beijo, Thaís. Júlia também pode agradecer a Júlia que tá aqui atrás, ó. Júlia, Ju, estagiária, É, Ju. que ajuda também. que ajuda. E estamos muito felizes com isso. Isso demonstra realmente que estamos no caminho certo, que somos uma empresa que tem, Adequada. Responsável. que tem, né, todos os procedimentos bem estabelecidos e que demonstra realmente a qualidade do nosso serviço. E o que eu queria falar antes disso, que Mas era você vai falar depois, né? Você que agora eu vou falar Mas agora vai ser Aham. depois. É o que eu gosto, eu sempre quando a gente ganha prêmio, então pela terceira vez, me deixa bem reflexiva sobre o assunto, porque isso me vem à cabeça do início, quando a gente começou a estabelecer todos os processos de qualidade na Spectra, né, que até então, conforme a gente foi desenvolvendo a empresa, e a empresa realmente foi se estruturando como empresa e não só como consultores, e sim como uma empresa de consultoria, a garantia ela foi também ficando cada vez mais importante. Né? exatamente. Concordo. Isso me lembra, por exemplo, do primeiro documento da qualidade que a Thaís instalou na empresa, que era sobre o checklist de labs. Sim, eu lembro. E eu lembro que eu que estava responsável pelo checklist nessa época, e eu lembro da Thaís falando a seguinte frase: e quem vai ser mais impactada vai ser a Iris. E na hora me deu um nervoso, eu fiquei, eu não acredito que eu tenho esse negócio para fazer. E tipo, eu não via a importância disso. E por isso que eu fiquei brava, né? E hoje com a quantidade de labs que a gente tem que fazer, aí ela vem a importância. Não, realmente. Não, é agora que realmente É muito importante. é muito importante. Então, ter um sistema de garantia de qualidade dentro de uma empresa é muito importante para realmente consolidar todos os nossos procedimentos aqui da empresa. E outra coisa que eu também gosto sempre de dizer é que o Natan era um dos outros que também Verdade. sempre queria ir contra a qualidade. Isso é muito chato. Não queria ir contra, só Não, sabe, eu dava sou muito chata. trabalho, era difícil. Eu queria ser ágil e era complexo. Não, Exato. trabalho realmente Era não tem complexo, jeito, mas era complexo. E agora, quando eu pergunto pro Natan as coisas, ele fala: temos que ver com a Thaís. Uma análise de Temos risco. Avaliação de Ver risco. análise de risco. Agora eu virei parte do time da Tatá. Aham. Difícil. E eu acho que acho que essa mudança de mindset está realmente relacionada com Total. o próprio sistema da qualidade que nos indica realmente que é muito necessário que a gente tenha todos os processos padronizados para realmente garantir o melhor produto para os nossos clientes. Então, hoje em dia, se a Thaís falar que tem mais um documento que eu preciso agora estabelecer, eu vou A falar. gente tem que fazer. Vou ficar Tudo com bem. felicidade, vou fazer com um sorriso no rosto. E, enfim, fica aí mais uma vez o meu, sei lá, Nossos parabéns. lembrança. Seu... meu beijinho pra Thaís e pra todo mundo da qualidade, pra todo mundo da empresa, por mais esse prêmio. Terceiro prêmio Tricampeões, gente. do prêmio Sindusfarma de qualidade. Não é pra qualquer um, não. Não, com Não, certeza. A Maria não veio aqui hoje, mas ela deixou claro e ela expressou o agradecimento dela nas redes sociais, e aí eu faço das dela as minhas palavras, porque a gente fica muito feliz de ter ganhado o prêmio também mais uma vez. Cada vez mais, como a Iris falou, a gente vai desenvolvendo processos e melhorando, porque hoje a empresa já não é mais o que era antes, que era poucas pessoas trabalhando. Hoje a gente trabalha não só para o Brasil, mas para o mundo todo, e aí existem processos que a gente tem que se atentar para conseguir produzir o melhor
conteúdo possível para todos os clientes de uma forma harmonizada, que a empresa consiga entregar o melhor conteúdo para todo mundo da mesma forma, independente seja aqui, ou seja nos Estados Unidos, ou seja na Europa. Então a gente precisa passar por esses processos e hoje a gente vê a importância que é, porque inclusive ajuda muito internamente nós mesmos a fazer, emitir relatório, evitar Relembrar das erro, coisas também, né? Como criar foi o as próprias- histórico. criar as nossas. Isso, o histórico é muito importante, Aham. ter os históricos de tudo que a gente já fez, notar a evolução de como a coisa aconteceu, como os relatórios vão mudando ao longo do tempo, porque as legislações vão mudando, então a gente vai também ganhando mais conhecimento sobre isso. E isso também reflete, claro, eu acho que é a confiança dos nossos clientes, dos nossos parceiros que estão lá, então é o nosso comprometimento, a nossa preocupação de entregar o melhor que a gente pode para todos os nossos clientes, os nossos parceiros também, o comprometimento da equipe em conseguir fazer o melhor que a gente pode fazer. Então, assim, isso eu acho que é uma representação de todo o esforço, todo o trabalho do time, porque apesar da Thaís ser quem hoje lidera e encabeça isso, todo mundo faz, Todo mundo aplica. todo mundo Sim, aplica, sim. todo mundo faz bastante coisa para atender a demanda que a Thaís Uhum. gerencia, e a gente está entrando numa nova fase agora, que ainda é cada vez mais automação, a gente está utilizando outros processos para trazer coisas cada vez ainda mais tecnológica para vocês, para atender melhor. Então, quem interage com a gente sabe o que a gente está fazendo e todos os processos, e eu acho que isso consagra todo esse esforço que a gente tenta desenvolver ano após ano, melhorias após melhorias. Para quem não sabe, a gente passa por uma auditoria, então o Prêmio Sindus Pharma de qualidade, a gente acaba tendo uma auditoria que é bem complexa, inclusive, que dá bastante trabalho. Então eles avaliam todos os processos internos da empresa, e aí a gente cada vez mais tenta melhorar ano após ano com todo o feedback da auditoria e como que a gente consegue equilibrar com o nosso dia a dia, com os clientes e isso tudo. Então, tem que agradecer todo mundo, né? Não somente Todo a mundo Thaís, faz mas parte todo mundo do desse time, prêmio. exatamente. Bom, dito isso que a gente já Parabéns, gastou aqui, ó. Leandro, você coloca palmas Bem a hora. depois do final aqui, ó. Tá, para as pessoas. Vamos começar. Tá. Na próxima você vem aqui. Se vocês querem saber mais sobre o prêmio da qualidade, Eu acho que a gente tem que fazer pode um fazer um episódio. episódio sobre isso. Esse episódio. E vai ter um É isso aí. post no blog Isso, a gente sobre vai fazer isso. isso. Então, por Essa favor, semana vejam. vocês provavelmente, quem nos acompanha, já viu um monte de coisa que a gente postou sobre o evento, o Prêmio Sindus Pharma, mas agora datando, né? É que vai sair amanhã, então é depois, na verdade é antes. Então tá, Então já quando esse saiu. episódio, quando esse episódio sair e for ao ar, vocês já vão ter visto ou já Então, ouviram. vai lá no blog. Vai lá no blog. Vai lá no e blog e dá uma confere. olhada que já vai estar lá. Exatamente. Depoimento conteúdo da exato Thaís. da importância da qualidade e como que a gente entende a qualidade para dentro dos processos da consultoria. Beleza? Podemos, então, finalmente começar agora a falar sobre o adendo Sim. do ICHM7, tá bom? Eu vou pedir pro Leandro começar esse episódio já colocando aqui a fotinho, eu vou mandar para ele depois o link, mas é a fotinho do concept paper, do final concept paper. Muitos de vocês devem ter visto isso no passado recente, nas redes sociais. Ele foi publicado dia 10 de maio de 2025, então é bem recente, não tem, quer dizer, na verdade tem um mês agora, datada do que a gente está gravando aqui agora. E a gente já veio falando sobre isso, acho que nas últimas 2 gravações, a gente já falou sobre isso, sobre poder falar um pouquinho mais sobre o ICHM7 e sobre a mudança que vai acontecer. Antes da gente trazer o conceito, o que eles estão propondo em harmonizar, qual é o background e o problema que eles encontraram e quais seriam as soluções, eu fiquei pensando, e aí eu não sei se eu já se eu já trouxe isso ou não em algum outro podcast falando de nitrosamina. Nitrosamina é um assunto que a gente talvez mais fala hoje em dia, e é lógico, porque está acontecendo toda essa mudança que o setor farmacêutico vive hoje em relação a nitrosaminas. Nitrosaminas está dentro do ICHM7, depois eu vou pedir para eles fazer o resumo, não se preocupa, tá? A Iris vai fazer o resuminho. Eu ajudo ela. Boa. Você vê como ele também não tá preocupado. Tipo, a Iris tá lá. Tá suave. Mas aí tem o Lucas também, né? A gente faz o resumo do ICHM7 para Juntos, né? quem precisar, para quem pegou o episódio agora. Mas a gente já vem falando de nitrosaminas desde 2018. Então, assim, de 2018 para cá, nitrosaminas bombou muito o assunto, é um assunto relevante. Tem coisas acontecendo cada vez mais. E, recentemente, está sendo um alvo bastante significativo, acho que da Anvisa, porque o período de transitoriedade acabou. Então, se não me engano, maio, eu acho, se não me engano, desse ano, ou junho, acho que era maio. Posso estar enganado nos meses aqui. Maio acabou,
foi concluído o período de transitoriedade da legislação, logo, todos os portfólios, em teoria, deveriam já ter sido analisados pela fase 1 da avaliação de risco, para ter sido identificado quais tinham potenciais de risco de formação de nitrosamina ou não. E aí a gente tem encontrado cada vez mais essas discussões e exigências da Anvisa, a gente tem interagido cada vez mais com a Anvisa em relação sobre isso. Então, para mim parece claro e óbvio por que a gente tem conversado nos últimos 2, 3 anos, só que eu acho que agora vai começar o grande problema, que agora é quando a agência vai começar a identificar os riscos do que aconteceu, do que não aconteceu, como foi o checklist, se a avaliação de risco foi feita correta, se não foi. Agora vai começar a surgir todos os problemas que a gente está, em teoria, 3 anos atrás, falando sobre isso. E também a gente vai ter a experiência de interagir com a agência agora, julgando e sendo criterioso no contexto se foi feito certo, se não foi, ou Até não porque pode há ter... 3 anos atrás a gente tinha um pensamento e já passou 3 Muita anos, coisa né? foi Então construída, muita coisa foi construída em 3 anos. Então. E eu não ia falar certo, eu falei certo e errado, mas era mais no contexto de uma abordagem aplicada atualmente ou não, que é o que aconteceu, né? E aí eu falei, vou lá olhar no PubMed para ver quantas publicações aconteceram de 2020 para cá. Eu nem peguei 2018 sobre nitrosaminas, porque aí eu falei, bom, 2018 foi quando aconteceu o grande caso, que todo mundo identificou lá, todo mundo não, mas foi identificado NDMA nas artanas, e aí eu peguei de 2020 para cá, porque foi quando começou realmente uma interação maior dos guias e tudo mais. Então, no PubMed, colocando só colocando de 2000 até 2025, a palavra nitrosaminas, a gente acha mais de 1.725 relatórios. Então, assim, é muita publicação. Se eu pegar só o ano 2024, que eu vou pegar agora aqui, deixa eu ver. Só de 2024 para cá, calma que ele tá pensando, foram 524 Nossa, é artigos científicos, Sim. gente. Em um ano, basicamente, 2, se a gente colocar 1 ano e meio, 524 são muita coisa. E agora eu vou colocar acceptable, pode falar. Não, eu acho que isso não dá de 2010 a 2018, por exemplo, de muito nitrosamina. provavelmente. Não, é bizarro. É. Se eu colocar limite de nitrosamina de 2020 para cá, já são, só sobre limites aceitáveis, são 65. De 2020 para cá. Então, assim, é muita coisa acontecendo, é o tempo inteiro mudando, e aí faz sentido a gente ver que tem que ser feita uma revisão, tem que ser feito um adendo. Eu acho que isso é o que fundamenta principalmente essa discussão e o tema, porque existem várias dúvidas e vários problemas dentro do ICHM7 quando a gente pensa em nitrosaminas dentro do guia, dentro do ICHM7, né? Então eu vou passar a bola para a Iris perguntando, fazendo o papel da Maria, né, que eu geralmente pergunto, faz um resumo rápido do ICHM7 e por que nitrosamina está dentro dele, para quem nunca ouviu. Rápido, valendo o cronômetro. Bom, então o guia ICHM7, ele descreve a necessidade de controle, ele descreve, na verdade, as impurezas mutagênicas que podem estar presentes nos medicamentos e todas as estratégias de controle que devem ser... Eu falo indo pra câmera mesmo. Tô tentando. Vai lá, força. E todas as estratégias de controle que devem ser aplicadas para que a gente possa garantir a segurança da exposição dos pacientes, dada a presença ou não dessas impurezas potencialmente mutagênicas. Lembrando que mutagenicidade é o desfecho é uma das formas de desfecho anterior à carcinogenicidade, então aqui a gente está se preocupando com o potencial carcinogênico que essa impureza em um medicamento pode estar relacionado. A gente sabe que nitrosaminas são um grupo que apresenta um potencial mutagênico positivo, né? Então, muito provavelmente elas são mutagênicas e, portanto, podem também ter uma grande correlação com o potencial carcinogênico positivo. Elas são, sim, descritas pelo CHM7 desde sempre, só que elas fazem parte de um grupo especial que o M7 chama de Court of Concern. Por fazer parte desse grupo especial, o M7 até o momento descreve como tudo que eu vou falar no M7 não pode ser aplicado para nitrosaminas, porque a gente tem uma preocupação adicional em relação às demais impurezas mutagênicas, que não são nitrosaminas, porque as nitrosaminas são, teoricamente, mais potentes do que as impurezas mutagênicas quaisquer que não nitrosaminas e algumas outras que estão, tipo... de alfa-toxinas, tem algumas... Micotoxina. uns outros grupos que ainda ninguém está se discutindo tanto em relação a eles. Então, até o momento, a gente não tem... A gente sabe que nitrosamina é mutagênica, teoricamente, está dentro do M7, porque o M7 descreve a necessidade, né, de avaliação e de controle de impurezas mutagênicas nos produtos farmacêuticos, mas até então não tinha dentro do M7 como que eu posso realmente garantir o controle dessas impurezas nos meus medicamentos.
Quando surgiu toda essa movimentação da indústria quanto à necessidade de avaliação de risco de nitrosamina dos medicamentos, cada uma das agências que fazem sim parte do ICH começaram a descrever seus guias específicos para o controle de nitrosaminas. Então, se não me engano, o EMA começou com toda essa discussão do que deveria ser feito. Depois a FDA veio e também descreveu um guia que fala como que vai fazer o controle de nitrosamina. E conforme o tempo foi passando, a gente foi entendendo qual que deve ser o limite, como que eu devo fazer uma avaliação de risco, quais que são as estratégias de controle. Esses guias foram sendo atualizados conforme a gente foi criando mais conhecimento sobre o assunto. Só que até então, cada legislação tinha o seu próprio guia e a gente ainda não tinha harmonizado de novo o conceito de nitrosaminas dentro de um guia único, que é o que o ICH tem como objetivo, né? Que é harmonizar a discussão sobre diversos temas, nesse caso falando de M7, sobre impurezas mutagênicas. E agora, então, o que surgiu é que tem esse adendo do próprio M7, que fala sobre impurezas mutagênicas, do que eles vão começar a discutir sobre nitrosaminas. Então, a nossa expectativa é que o M7 seja atualizado, de acordo com umas datas aqui que a gente vai falar um pouquinho, que vai começar a descrever dentro do próprio guia o que eu tenho que fazer para controlar nitrosaminas em medicamento. E para, de forma realmente harmonizada, entender quais que são todos os parâmetros que eu tenho que avaliar, desde a avaliação do potencial mutagênico, então, de fato, compreender se é ou não mutagênica, se é ou não uma preocupação toxicológica significativa, como que eu posso determinar os seus limites, como que eu posso controlar essas impurezas, como que eu posso mitigar o risco, então de uma forma harmonizada para que todo mundo comece a tratar essas impurezas da mesma maneira e que a gente consiga harmonizar o conhecimento e garantir de fato a segurança do medicamento, dos medicamentos dos indivíduos de uma forma bem concisa e organizada e única. E aí esse vai ser provavelmente o ICH-M7 R3, que é da terceira revisão. Então, assim, começando a documentação, primeiro item que está aqui, eu não sei se o Leandro vai colocar, se a gente vai fazer ele trabalhar bastante, mas primeiro item em específico, tem uma coisa bem interessante que eles falam que o desenvolvimento do guia, né, o desenvolvimento desse adendo, ele está ali justamente para endereçar, como a Iris falou, a avaliação de risco segura e a qualidade das avaliações de risco das nitrosaminas, né? E aí, a ideia seria o quê? Apresentar princípios gerais e abordagens para estabelecer limites seguros de ingestão para as nitrosaminas, assim como criar frameworks de trabalho para que todo mundo conseguisse entender quais são os princípios de qualidade, assim como o ICH-M7 tem alguns princípios específicos que te levam a determinar os limites de segurança para impurezas mutagênicas, vai acontecer a mesma coisa para nitrosaminas. Mas aí tem um ponto importante que eu queria trazer já para a primeira discussão, que é o segundo parágrafo fala que, dados os esforços científicos do passado, a compreensão de segurança e da qualidade em relação aos riscos relacionados às nitrosaminas, e a nenhum, entre aspas aqui, né? E nenhum outro composto trazendo o derivado N-nitroso. Tá? Então, até tem esse trecho aqui que eu vou pedir para o Leandro colocar. E aí nele está escrito aqui como exemplos: N-nitroso-guanidina e N-nitroso-indóis. O escopo do adendo será limitado a nitrosaminas. E aí essa é a primeira coisa que eu acho que é importante de relatar, a gente volta à discussão. E isso, a gente volta à discussão de nitrosaminas é uma coisa, derivados N-nitrosos, que é dentro de N-nitrosamidas, ou outros compostos nitrosos, é outra coisa, outra abordagem. E é interessante eles dizerem isso, entretanto, a gente já hoje observa discussões com esses outros compostos N-nitrosos. Porque hoje, se vocês olharem a lista de limites que o próprio EMA publicou, já existem moléculas lá que não são nitrosaminas, eles são nitrosamidas e têm limites pré-estabelecidos. Inclusive, a gente já fez até um evento com a LASA falando sobre isso, sobre como determinar limites, da onde surgiram os limites, abordagem segura, como que a gente poderia fazer uma boa prática sobre determinação de limites por read-across para essas moléculas também. Então, é interessante para mim pensar que eles estão falando isso e deixando claro aqui, entretanto, na lista já vem compostos, outros tipos de moléculas que não nitrosaminas, mas eles deixam claro que o adendo será só nitrosamina. Acho que é por conta da quantidade, né, de estudo que já tem, né? Provavelmente. Nitrosaminas, então. E sem contar que o mecanismo de mutagenicidade é um pouquinho diferente, então... Tem algumas peculiaridades que precisam ser melhor discutidas. Sim, sim. Mas aí também eu fico pensando pelo outro lado, que é, se eles estão colocando limite lá na tabela, e se eles vão começar a cobrar,
Então, o adendo já deveria também vir com algum tipo de informação básica. Uhum. Considerando os deadlines que a Carol depois a gente vai discutir, ela vai falar, é tempo suficiente para ter informação, porque elas vão Sim. acontecer. Sim, É. sim. E a gente já sabe que vai, Mas às pelos vezes é melhor bastidores. falar que não vai ter, Talvez seja isso. depois incluir, né? É, Então, se melhor vai. garantia. É melhor não se comprometer, né? Vai ter e não ter tanta discussão até lá, né? Não, exato. Sim. Então é importante salientar que aparentemente o adendo não tá falando sobre isso, mas assim, gente, vai acontecer, Vai. Uhum. tá? A gente já sabe de bastidor de quais trabalhos estão acontecendo e em breve vão ter publicações acontecendo da indústria falando sobre isso. Então, Uhum. assim, até o final, até isso aqui estar realmente em voga, que é o R3, muita coisa vai acontecer porque muita publicação vai sair. Estejam Certo. preparados. Estejam preparados. Que aí uma outra coisa interessante também que eles falam ainda nesse contexto é que eles vão desenvolver monografias, isso é muito importante, Uhum. porque eles vão desenvolver monografias descrevendo um limite específico, garantindo harmonização entre as agências, que é o que a Iris falou aqui também, e tudo isso está acontecendo com os subgrupos de trabalho que estão acontecendo, que é bem bacana, que isso é muito importante para que seja discutido as abordagens diferentes, e que ainda vai incluir, por exemplo, materiais de treinamento, materiais de capacitação, para as pessoas entenderem como que isso vai acontecer. Uhum. Certo? E aí a gente vem para o problema do porquê que eles tomaram essa decisão e fazer o background específico disso, que eu acho que é um pouco do que a Iris falou, porque apesar delas serem do ICHM7 e elas estarem dentro do Cohort of Concern, os limites para a nitrosamina são diferentes. Geralmente são menores. né? São menores. E aí começa a ter um problema grande na interpretação e na avaliação, inclusive na viabilidade dos projetos na indústria farmacêutica, porque os limites são muito mais baixos e automaticamente eles vão sofrer muito mais não só com a segurança, mas com o desenvolvimento analítico, Sim. certo? E aí aqui fala toda a história, inclusive do NDMA, de como isso aconteceu, o que veio a partir de então, e aí surge a primeira bomba, que é primeira não, acho que é a segunda, porque eu já falei a primeira lá em cima, que é a questão do desenvolvimento dos estudos de Ames. A gente vai falar no item 3 como que eles vão resolver isso, mas foi justamente a discussão de avaliar o potencial mutagênico dessas nitrosaminas por um estudo que realmente conseguia ter uma efetividade ou uma sensibilidade e especificidade alta, porque até então Ames era utilizado de uma forma e aí para a nitrosamina aquela forma que eles faziam não necessariamente era adequada. né? Tinha muito falso positivo, muito falso negativo. A gente já falou sobre isso, a gente tem episódio aqui sobre isso também, que a gente falou bastante. Tava nesse episódio, inclusive. Fica a dica aí, querem ver a gracinha? Vejam lá. E logo em seguida, o que aconteceu de muito importante, muito famoso, foi o CPCA, que isso facilitou bastante a vida de todo mundo, porque foi uma forma, talvez, mais simples e harmonizada para determinar limites para todas as moléculas. Porque quando aconteceu e quando foi determinado os limites específicos e o próprio TTC de nitrosamina, todo mundo ficou extremamente preocupado porque o TTC era 18 nanogramas e é muito baixo. Não, é inviável. Era inviável para É. moléculas, por exemplo, com uma exposição, uma dose máxima diária alta. É. Então era um super problema. E ainda tem outros pontos aqui que eu não vou falar agora em específico, porque eu já vou trazer pro item 3, que é como eles vão solucionar o problema, e aí agora a gente vai começar a discutir mais sobre isso. Então, a primeira recomendação que eles colocam para resolver o problema é, provavelmente nesse guia, né, nesse adendo, virão recomendações para vocês que pretendem desenhar um estudo de Ames modificado para avaliar a mutagenicidade de nitrosamina. E é interessante que já existe essas descrições provavelmente no próprio guia, certo? No próprio guia. Quanto a isso eu fico pensando, porque até o momento, quando a gente decide fazer um teste de Ames modificado para nitrosamina e o teste dá negativo e que a gente conclui, de certa forma, que a nitrosamina não é mutagênica, mesmo assim, até o momento, o limite de controle tem que ser 1.500 nanogramas. Sim. E tem um argumento, né, que descreve por que é isso, que pode ser que, na verdade, embora a nitrosamina, então, não seja mutagênica pelos mecanismos convencionais de nitrosamina, que é a bioativação via alfa-hidroxilação, pode ser que, então, a nitrosamina seja ainda mutagênica por outro mecanismo e, portanto, a gente limita a dose em 1.500 nanogramas. Mas eu fico pensando, será que com essa questão de recomendação do desenho e da interpretação do Ames modificado, será que talvez pode ser que mude? Será que Talvez. a partir de um teste de Ames modificado a gente pode talvez subir o limite? É porque pra mim não faz sentido. Você fez um teste pra comprovar a mutagenicidade, se deu negativo, por que você considera mutagênico ainda? Eu entendo
que tem essa questão de por ser um outro possível mecanismo de mutagenicidade, mas o Ames não é um teste sensível para aquele mecanismo. Ele é um teste genérico que você usa para qualquer tipo de composto e para qualquer mecanismo de mutagenicidade. Sim. Então, a partir do momento que ele se mostra negativo, em teoria, você já deveria ter visto uma gama muito grande de formas de mutagenicidade, né? Eu fico pensando, será que vai mudar alguma coisa? Então, mas eu acho que é por isso que coloca o segundo ponto isso aí, até, né? é isso Que eles falam sobre adicionar outros estudos de mutagenicidade in vitro e in vivo. Então, acho que para garantir realmente que não é mutagênico, não basta, acho que provavelmente, né, eu penso algo assim, que não basta mais só fazer um Ames modificado, e sim algum outro teste para complementar. Não, total. E, inclusive, nos últimos, eu acho que, se eu considerar que talvez os últimos 6 meses, o que está sendo publicado de estudo, que inclusive tem a ver com os grupos, como a gente está falando aqui, os grupos de estudo da indústria com as agências, publicações de nitrosaminas que estão sendo testadas em Ames modificado, e aí eles testam diversos parâmetros dos Ames modificados para poder tentar encontrar o melhor método, a melhor sensibilidade. Eu até vou pedir para o Leandro colocar um linkzinho aqui na descrição também, de um conteúdo do blog da LASA, que recentemente eles publicaram junto com o ESE, que é um grupo de estudos desses que a gente está falando, que inclusive está apresentado aqui no Final Concept Paper, que eles fazem uma série de análises para poder avaliar se hamster performa melhor do que rato, se S9 se 30% de S9 ou se 10% de S9, como que é a melhor variação e combinação dos fatores para conseguir a melhor sensibilidade possível. E antes disso também foi publicado recentemente alguns outros estudos para tentar encontrar esse melhor método possível, que é o que eu acho que vai acontecer aqui, e aí entra o que a Carol Grassino falou. Eu acho que a gente vai conseguir começar a utilizar outros estudos, como, por exemplo, micronúcleos, outros estudos de genotoxicidade, a gente vai conseguir analisar de outras formas o TGR, então vai começar a transformar a informação, o modo como a gente interpreta. É claro, o CPCA sempre vai continuar lá, que inclusive aqui fala que aí é o terceiro, desculpa, que é a terceira recomendação que eles querem resolver o problema, que é melhorar o CPSA, porque hoje a gente já tem mais informação a respeito da relação estrutura-atividade, então automaticamente eles provavelmente vão adicionar novas características no CPSA, todo o fluxograma, todo o workflow para aquelas pessoas que já entenderam como é que isso é feito, provavelmente isso vai mudar. E aí vão ter adições novas que vão provavelmente mudar os valores e limite. Aí o que vai acontecer provavelmente é que uma molécula que era de uma classe vai passar a ser de outra classe. Pode ser. Não sei se vai mudar os valores. Não tem nenhuma informação a respeito. As categorias se mantenham, mas... Isso, mas quem pertence a quem, talvez mude. As pontuações talvez mudem. Isso, as atribuições também, né? Tipo, pontuação, inclusive. Então, e aí eu acho que isso fecha bastante toda a interpretação eu falei esses dias até aqui num treinamento interno nosso, que o quanto determinar limites é uma arte. Porque você tem que saber exatamente vários fatores, vários pensamentos iniciais. Não é um fluxo de caixinhas que você vai respondendo uma pergunta ou outra, porque cada molécula é uma molécula. E aí, eles ainda falam aqui que é o item 3, que é recomendar definir limites com base em propriedades físico-químicas, características estruturais, além de outros parâmetros que eles também falam, inclusive no item anterior, que é considerar metabolismo, ativação. Então, assim, bastante coisa pode acontecer nesses 3 itens aqui. Né? Eu acho que isso é legal justamente, mais uma vez, para harmonizar como a forma de ser feita e dizer que, de fato, como que isso deve acontecer. Mas eu devo dizer que isso tudo que eles estão falando que eles vão colocar aqui já é como a gente faz também. Nossos read across. Os nossos read across já são assim, mas já faz toda essa análise, né? É interessante que, de fato, tenha uma legislação que fale exatamente, não exatamente a forma que deve ser feita, mas todos os aspectos que devem ser avaliados nessa questão, para entender, para que de fato a gente comece a concluir, né? A minha empresa pode concluir a mesma coisa que uma outra empresa, que é a mesma coisa que uma outra Todas indústria, elas vão garantir a segurança porque todo da mesma mundo forma. vai fazer da mesma forma exato, e essa mesma forma é teoricamente a correta. E é bem aceito. Bem aceito. Então é interessante que tenha um local que descreva
em detalhes, embora não seja checklist, mais uma vez, a gente não gosta de checklist, mas que descreva realmente todos os aspectos que devem ser avaliados quanto às estratégias que a gente tem para determinação de limite para nitrosamina. Eu sempre acho que ainda vai existir espaço para individualidades, porque cada caso é um caso, mas com claro. certeza tendo mínimo de harmonia entre os conceitos, isso facilita bastante para quem Os mínimos do que você precisa avaliar para definir algum limite, né? Não necessariamente como fazer isso passo a passo para todas, mas sim, você sempre precisa avaliar isso. Avaliou isso, você consegue gerar provavelmente valores diferentes. Provavelmente acaba sendo um valor talvez excessivamente conservador, justamente porque são guias gerais, é uma forma genérica de dar um limite. Então, ele tem que ser conservador por natureza, né? Porque a gente não está levando particularidades em consideração. Mas aí dá margem realmente para analisar caso a caso e discutir. Isso a gente vê no Labs, por exemplo. No Labs existem guias que descrevem muito bem como fazer, mas você tem uma variabilidade de quem está fazendo, que inclusive é calculada já dentro. Exatamente. Tem um episódio, inclusive, sobre isso. Que Carol Bracini está também, inclusive. O quarto item é um item que, assim, eu tô esperando muito pra ouvir sobre isso e pra ler sobre isso, porque é muito polêmico. A gente também tem um episódio aqui, Leandro. A gente já trabalhou nessa polêmica. Já trabalhou, a gente já, inclusive, expôs nossa opinião a respeito sobre isso, mas é a aplicação do Less Than Lifetime como ajuste, como estratégia de ajuste para limites seguros, com base, obviamente, por ser Less Than Lifetime, na exposição e na duração do tratamento desses medicamentos que poderiam possuir nitrosamina, né? Quero falar. Vai, fala então. Sobre o Less Than Lifetime, é legal que está descrito aqui, porque justamente a gente está falando de um adendo do M7, que é o guia que já descreve a possibilidade do uso de Less Than Lifetime para outras impurezas mutagênicas que não são nitrosaminas. Então, o próprio M7 já fala, eu posso ajustar a dose a depender da duração do estudo, da duração do tratamento do medicamento que está contaminado com essas impurezas. Só que para nitrosaminas, considerando que a gente não tinha ainda um guia harmonizado, exclusivamente os guias que existem, eles falam, o Less Than Lifetime pode ser utilizado em cenários bem restritos, depois de conversar com a agência sobre a sua aplicabilidade. Então, embora saiba-se sim que é possível a aplicabilidade, pode ser que realmente reflita, a mutagenicidade de nitrosaminas reflita a relação dose e tempo de exposição. É legal que aqui eles vão de novo descrever sobre a possibilidade do uso de Less Than Lifetime para nitrosaminas, porque o próprio M7 já fala que pode usar. Então, é legal que eles se preocupam mais uma vez em, vamos tentar de novo discutir sobre o Less Than Lifetime e nitrosamina, porque do que está vindo atualmente sendo discutido é que não teria por que não fazer Less Than Lifetime, aplicar Less Than Lifetime, né? Por que a nitrosamina é tão especial que ela não se aplica? É um conceito geral de toxicologia. A gente não está trabalhando nada seja específico de um grupo. Não, e eu acho interessante discutir isso porque, se eu não estou enganado, eu estava falando isso com a Maria esses dias, no início da discussão de nitrosaminas, Less Than Lifetime era um conceito que era citado, tinha questionamentos e ajustes e tudo mais. Aí, eu posso estar enganado no que eu vou falar agora, mas aí depois que surgiu o limite interino do 178, aí acabou o Less Than Lifetime. E aí depois que o CPCA acabou de vez, porque aí de fato eles encontraram limites que haveria justificativa mais segura para falar sem considerar o tempo de exposição. Mas o fato para mim de estar aqui significa que já está acontecendo um pensamento sobre, sabe? E a gente já fez o episódio, como a gente falou aqui, existe fundamento até então, dado histórico, que mostraria possíveis aplicações do Less Than Lifetime. Vai dizer, mas é para tudo? O exemplo que a gente tem do melhor estudo diria que sim. Então, com a informação que nós temos, sim, daria. Então, eu acho que vai ser bem interessante ouvir essa discussão, porque provavelmente eles têm mais dados que eles ainda não... E eu acho que isso vai também em concordância com todas as discussões que estão acontecendo, porque eu entendo que no passado, quando a gente estava falando de TTC de 18 nanogramas, entendendo realmente a limitação analítica que tinha por trás, e já compreendendo que Less Than Lifetime é sim uma abordagem razoável de ser esperada para compostos que são tóxicos via mutagenicidade,
na necessidade de aumentar o limite, que era muito baixo, falou assim, não, então a primeira coisa que a gente vai fazer é algo que a gente já sabe que pode ser feito, que é, vou usar less than lifetime. Só que depois que foram começar discutindo e encontrando outras questões que estavam relacionadas, então surgiu o CPCA, que já melhorou um pouco o limite, talvez eles retiraram o less than lifetime acho que para não ficar colocando tanto conservadorismo, tipo, tanta variável muitas incertezas dentro de um... Então, assim, a gente já melhorou, já não é mais 18, assim. Então, para que a gente vai agora usar... Sim. Eu já classifiquei a minha impureza como, sei lá, classe 4. Eu vou ainda fazer less than lifetime. Eu vou ainda ajustar... ela ser classe 4 já não é suficiente. Então eu acho que isso... Mas daí que tá, agora que a gente tem ainda mais estudo, daí começa a entender que não, realmente, eu posso aplicar diversas abordagens simultâneas, porque todas elas fazem sentido e todas elas em conjunto ainda garantem a segurança da exposição. Mas e aí tem a ver com a incerteza, o grau de incerteza que você tem quando você desenvolveu o guia, por exemplo, né? Sim. Discussões. Bom, o próximo item é o item bastante complexo e confuso, que é o controle de múltiplas nitrosaminas dentro de um mesmo produto. Aqui, nesse caso de controle, a gente entende mais em relação à questão dos limites. Então, realmente é bem complexo. Então, quando você tem mais de uma nitrosamina, qual o limite que você vai utilizar, qual abordagem que você vai utilizar para determinar o limite para o seu produto, em que fase do controle você vai fazer isso. Então, assim, tô bem ansioso para saber como que eles vão abordar isso também no adendo. Porque hoje em dia tem uma questão dessa dentro do Q&A, mas é bem simples, então tem 2 abordagens específicas que são descritas lá como você pode utilizar e determinar o limite para o seu produto, mas talvez eles acabem trazendo mais informação de como fazer isso, né? Mas azar, né, ter mais de uma nitrosamina no produto. Que azar. Nossa, pode acontecer, né, mano? Pode, muito. Do mesmo produto ainda, na mesma molécula pode ter 2 sítios e aí já viu. O próximo, que eu acho que esse aqui vai ser muito interessante, eu acho que na verdade, esse é o grande esforço que está acontecendo atualmente e que vai demorar mais, talvez depois você me fale em relação ao tempo desse daqui, mas é desenvolver e desenhar os princípios básicos da interpretação dos dados de estudos de mutação in vivo, né? E como ou quando, se esses dados devem ser gerados ou não e como é que você deriva limites específicos a partir desses estudos. Então... esse, inclusive, é um bom episódio que a gente poderia discutir aqui. Se vocês quiserem, a gente não falou sobre isso. Mas quem quiser falar sobre isso... em alguns episódios, né? Só pincelou. Quer pincelar de novo? Não, a gente vai chegar mais pra frente pra falar sobre ele um pouquinho. Tá bom. Mas aqui a gente acabou de falar no começo, né? Então, existem outros estudos que podem ser utilizados e... por exemplo, a gente falou do TGR aqui, que é um estudo em vivo que você pode utilizar. E ele é um estudo quantitativo que ele evidencia a mutagenicidade. Eu acho que isso aqui vai ser muito interessante de ver, porque isso pode revolucionar o próprio CHM7, que é o que eu estava falando para vocês aqui antes, um pouquinho da gente começar. Sim. E daí passar a ser aceito, revoluciona tudo. Sim. O próprio 1.5 pode cair por terra, na realidade. Pode. Dependendo do jeito que for isso for elaborado no futuro. E eu acho que isso, na verdade, a gente sempre evita fazer teste em vivo, né, em animais, mas na necessidade, o teste de mutação em vivo, ele substituiria um estudo de carcinogenicidade de 2 anos. Então, aqui a gente está falando de um estudo em vivo, tá bom, eu vou usar animal, realmente, infelizmente vai ser necessário, de certa forma, mas eu não vou precisar conduzir o estudo com tantos animais, com tantas doses e por tanto tempo. Então, ele pode ser que substitua o estudo de carcinogenicidade e que, a partir de então, a gente começa realmente a ter mais dados sobre os compostos e começar a melhorar, inclusive, os limites e para deixar de usar dado em vivo, inclusive, depois que a gente já tiver mais dados sobre compostos. Quanto mais dado, mais coisa você consegue extrapolar e para fazer menos estudo. Para fazer menos estudo. Mas só um adendo nisso, esse é interessante do que ele está falando, você poderia utilizar esses estudos quando o desfecho for mutagenicidade. Sim. Porque se for outro mecanismo, aí provavelmente ou você tem que fazer um outro experimento específico que também é em vivo e que pode ser quantitativo, porque você não pode, por exemplo, a gente não pode chegar aqui e falar que necessariamente o TGR vai substituir o carcino 100%, porque o desfecho e o modo e o mecanismo pode ser outro. Mas nesse contexto em que a mutagenicidade é o mecanismo específico que leva à carcinogenicidade, fazer esse tipo de experimento conseguiria substituir praticamente 100%. Mas a gente vai chegar lá. Então, se vocês quiserem um episódio para a gente falar sobre isso, sobre correlação, estudo em vivo de mutagenicidade e a carcinogenicidade. Testes em vivo de mutagenicidade, a gente também pode trazer aqui para vocês e pode explicar um pouquinho mais detalhado o que tem sido aplicado para nitrosaminas em específico. Mas assim, para mim esse aqui vai ser o divisor de águas quando o adendo
tempo, e depois você me conta quanto tempo vai demorar isso aqui. Porque até o momento... Vai demorar, hein? Vai. Até o momento, já descreve-se sim a possibilidade de fazer um teste em vivo de mutação para nitrosamina, e a conclusão que a gente tem até o momento é, se for mutagênico, meu irmão, controla de acordo com os limites que você consegue, então se é CPCA, se é read-across, se é o próprio composto, o que quer que seja, e quando der negativo, daí eu posso classificar minha impureza como não mutagênica e posso controlar conforme CH, Q3A e Q3B. Só que até o momento é isso. Então, se é mutagênico, limite de CPCA e read-across. E se for negativo, maravilha. E CH é Q3A, Q3B. Ou 1500, se você quiser. 1.5, né? Só que agora vai surgir a possibilidade de eu conduzir um estudo em vivo, descobrir que é mutagênico. Só que o limite, eu posso definir um limite próprio para ele, com base nos valores que eu identifiquei do estudo em vivo. Então, maior que 1500. Exato. Ele pode... Agora, o estudo em vivo, a gente... espera que ele não seja só uma análise qualitativa da mutagenicidade para concluir se sim ou se não, mas a potência mutagênica dada por esse estudo, ela pode te determinar qual que é o limite de controle. Então, isso vai ser legal. Isso significa que isso vai traduzir em limites, por exemplo, maiores que 1500. Só que ainda menores que o Q3A, Q3. Por exemplo. Ou, por exemplo, se a sua molécula está classificada num 400, você vai ter uma justificativa para subir ela para 1000, vamos supor, porque ela continua sendo mutagênica, mas você já não classifica ela como 400. Você vai classificá-la como 1000 e, portanto, você vai tratar ela como 1000. Por isso que eu acho que vai ser super complexo e esse aqui deve ser um dos que mais vai demorar para poder realmente achar o consenso, porque a gente ainda está engatinhando nisso para nitrosaminas, não como conceito. Como conceito, como abordagem, já existem muitos estudos. O problema, inclusive, é quais são os melhores estudos em vivos para a gente assumir esse tipo de correlação. Porque tem alguns, já tem um monte de gente publicando, inclusive, e, por exemplo, micronúcleos não conseguiram achar a correlação perfeita que eles gostariam, que seria um experimento de um custo menor do que, por exemplo, um TGR específico que é de mutação de animal. Então, ainda está procurando qual vai ser o melhor caminho ainda para fazer isso. Então, vai ser bem legal essa discussão, provavelmente. Chegando já nos 2 últimos itens. Eu vou começar pelo último, porque eu acho mais fácil da gente falar isso, porque esse é rápido, que é o desenvolvimento de monografias, que é o que eu falei no início, que precisa muito disso, aonde a gente vai ter os limites desenvolvidos, provavelmente vai ter método também, que vai estar toda uma descrição sobre cada componente, cada nitrosamina específica, e aí tudo isso baseado, por exemplo, no CPCA, ou também no potencial de estabelecer algum limite com dados em vivo, se for feito isso anteriormente ou não. Então, vai ser, assim, uma base muito boa para quem trabalha com isso de modo geral. Nossa, meu sonho é ver alguma coisa parecida com esse HQ3D de impureza elementar. Nossa, teria tudo. Todos os PDS calculados. Isso é incrível. O problema é que sempre tem coisa nova. E aí, o último item, que não é o último, mas é o penúltimo que a gente vai falar agora, é o framework construído, que é o que a Iris falou, inclusive, no começo, que é utilizar os princípios de qualidade recomendados pelo próprio CHM7R2, né? E o Q&A que já foi feito, que já é produzido. Então, criar um workflow baseado em princípios de como que você faz avaliações de risco robusta para o seu produto, como você faz isso para avaliar o IFA, os componentes do seu produto, considerando os riscos da sua nitrosamina ou não, que de certa forma a gente já faz isso. Não estou dizendo a gente, eu estou dizendo a sociedade ali, a comunidade científica já faz, mas ainda é muito jogado, talvez. Tem muita publicação saindo que também precisa de uma harmonização. Recentemente foi publicado um paper do pessoal da LASA, inclusive, junto com o pessoal da FPIA, para falar sobre boas práticas de avaliação de risco de nitrosaminas e alguns workflows também. Então, eu acho que vai ser bem interessante, vai colocar e vai unificar as informações importantes para não ser só checklist, porque é isso que a gente está observando, inclusive, agora, como eu falei no início do programa, que a Anvisa hoje já está avaliando muito mais detalhadamente as avaliações de risco. Então, se você não tem dados, você vai ser questionado. Então, uma coisa mais simples, talvez seja algo que você vai comprometer muito e você provavelmente vai ter que ir para uma fase 2, né? Então, vamos ver o que vai acontecer ali. Dito isso, e já caminhando aqui para o final do adendo, vou deixar para a Carol me falar na última parte, que é o planejamento de datas e tempos. E aí, como foi? Cada tópico desses que a gente comentou, então, vai ter um período médio ali para eles desenvolverem, mas eles falam que a primeira versão do R3
que seria não uma versão final publicada, mas uma versão acho que de análise, assim, está prevista para ser daqui 3 anos. Então, em 2028, a gente teria o começo de uma publicação sobre isso. Só que daí varia de acordo com o que a gente foi falando, né? Então, por exemplo, o primeiro tópico que a gente comentou, que é sobre a interpretação do EMS modificado, eles estão falando aí que eles vão gerar esse documento, né? Essa parte desse documento em 18 meses. Então... E eu acho que consegue isso, inclusive, 18 meses, porque já está bem avançado. A gente já tem, nos últimos, como eu falei, nos últimos 6 meses vem sendo publicado muita coisa. Então, para fazer a primeira versão do draft, que é o que ela falou, em 3 anos, esse eu acho que já deve estar encaminhado, assim, provavelmente. Apesar de que precisa de 1 ano e meio ainda para fazer. Então, aí acho que vai variar, né? Por exemplo, esse é 18 meses, mas o próximo item, que foi o segundo que a gente comentou, que foi sobre trazer novas possibilidades de estudos in vitro e in vivo, de mutagenicidade, pode variar de 18 a 30 meses. Então, aí pega mais ou menos no período... 2 anos e meio, 2 anos e meio, No período da publicação dessa primeira versão, assim, né? Então, cada um vai variando, né? Então, em relação... O próprio consenso para modificação do CPCA pode demorar até 30 meses. Até 30 meses. Porque para você fazer o CPCA, você precisa ter o consenso primeiro dos EMS e você precisa ter o consenso dos estudos em vivo que a gente falou. Então, esse é um outro problema. Dos estudos em vivo, eles falam sobre 18 meses. Isso. 18 meses? Para você fazer o framework também, tá basicamente 30 meses para você fazer. 24 a 30 meses. Porque justamente você precisa juntar as informações para tomar as decisões que você vai... E pensando em 3 anos, a gente, como também esse é um assunto que muita gente está estudando sobre isso, a gente entende e a gente espera que durante esse período eles também avaliem as coisas que estão chegando. Então, os estudos que estão sendo realizados agora e vão ser publicados, por exemplo, ano que vem, a gente espera que eles também avaliem esses estudos para trazer mais informação e não, tipo, até o momento tem isso, então vamos fazer essa revisão com os dados que a gente tem até hoje. Isso a gente não espera que isso aconteça, porque também não está certo. Né? E aí aquilo que a gente estava falando, o item de desenvolvimento de princípios e interpretação dos estudos de mutagenicidade em vivo, que é como vai ser, qual que é melhor o estudo, como que você determina o limite, basicamente são esses 3 tópicos, vai demorar mais de 30 meses. Então ele fala over 30 months. Então... Que eu acho meio ruim, porque a partir do momento que você está usando novas informações... Como que você garante que essas informações... É o famoso trocar o pneu com o carro andando. Isso aí é o famoso trocar o pneu com o carro andando, né? Mas eu concordo. É complexo. Mas também tem que colocar fim, eu acho. Não, lógico. Pra você tomar a decisão de começar alguma coisa. Porque senão fica... Eles falam aqui que é publicações descrevendo esse estudo desenvolvido pela indústria farmacêutica são esperados até o final de 2025. Então, acho que eles vão meio que... Botar um limite. Em 2025, então tudo que foi feito até em 2025 para avaliar. A partir daí, as novas recomendações, vai o novo método de análise. Provavelmente. Não sei, só se for algo muito importante, não sei. Não, mas eu acho que vai de acordo com tudo que está acontecendo até o momento. A gente está no momento sem legislação, sem um guia harmonizado e a gente sabe como trabalhar. Então, até eu terminar os 30 meses, tá bom, eu tenho essas informações, depois os estudos vão continuar sendo desenvolvidos, embora eles ainda não possam não estar inseridos no ICHM7. Vou ter publicação sobre isso e vai ser uma possibilidade de uso também. Então... O que me deixa triste nesse caso é que você está perdendo investimento, você está gastando no estudo que vai ser descartado depois. Ou vai ser inserido depois um novo documento. Um novo documento. Daí vai demorar, sei lá, mais quanto tempo. Exato. Então, o ideal é ao longo do período que eles forem fazendo essa avaliação, irem incluindo as coisas que estão surgindo também, né? Para ficar... Para quando lançar, tá muito atual. Sim. Então, tipo, tá meio atual. Atual 2025. Aí tem que aplicar de novo. Porque se a gente tá pensando aqui numa publicação, que a publicação final em 2030, né? Então, assim, quando for 2030, não vai ser o atual 2025. Vai ser o atual 2030. 2030, sim. Nossa, 2030, galera. Não, e aí... Então, 2030, o final, né? Então, assim... Não, é interessante, a Carol acabou de falar. Então, o Step 1, que é o consenso para chegar numa versão de draft único em 2028.
seria no Q2, né, de 2028. Depois tem a fase 2, que então é a confirmação do documento após esse draft. Então ele vai passar pelos membros regulatórios, que também é em 2028. E aí vem para a fase 3, que é a consulta pública, onde todos poderão então opinar sobre a informação. Isso, e vai ser do segundo quarter aqui de 2028 até o último quarter de 2029. Então eles vão deixar quase 1 ano e 2 meses, praticamente 1 ano e meio pra gente opinar. E eu acho que aqui vai ser uma discussão gigantesca. Intensa. Vai ser intensa. Acho que talvez seja até pouco tempo, né? Putz, ainda bem que não sou eu responsável de captar todas essas mas vai ser bastante intenso. E aí eles têm a expectativa, então, de, após receber isso, no primeiro quarter, terminar isso em 2030, para finalizar o guia e colocar ele em prática. Mas eu também fico lembrando que, por outro lado, essa questão da consulta pública, ela é interessante, porque quando eles estão desenvolvendo isso, como eles estão usando os grupos, junto com a própria indústria, talvez não tenha tanto comentário quanto a gente imagina, porque já aconteceu esses comentários ao longo do tempo, então vai ser uma coisa assim... E a princípio deve estar redondo o documento, então... Eu acho que a maior dificuldade é geralmente tentar adaptar as coisas que vêm para o guia de modo geral para a realidade de cada país ou para a realidade específica de cada agência que ela vai ter que se adaptar. Então, talvez a hora que isso chegue para o Brasil, aí talvez seja um problema quando... harmonizar no Brasil e como implementar tudo isso. Ficaria difícil. Mas é isso, basicamente. E aí depois ele termina falando dos impactos do projeto, desse adendo e da avaliação. Eu acho que a gente já falou bastante dos impactos. Aí eles também falaram isso no começo, como que seria em relação à harmonização. Eu só queria frisar que dentre os diversos tópicos aqui, tem coisas que eu acho bem legal, que ele fala que essa modificação, esses adendos, ele dá suporte de consistência e transparência regulatória. Eu acho que é muito importante, porque acaba mostrando uma métrica única de avaliação. Suporta os princípios dos 3R, para mim é o melhor. Bastante isso também, que, como eu falei, isso a gente precisaria falar em um outro podcast, mas aí eles falou ali, né? A gente está falando de criar limites mutagênicos acima de 1.500, mesmo a molécula sendo mutagênica. Se isso fosse feito para várias moléculas, talvez o próprio CHM7 poderia ser repensado. Sim. Você poderia pegar uma molécula que você está tratando hoje com 1.5 e ampliar o limite também. Então, pode mudar tudo. E quando você pensa nisso, você está utilizando os princípios dos 3Rs, porque a gente já vai ter muita informação sobre isso também. Não sei se você chamou mais a atenção alguma coisa de vocês, mas alinhar, e também para mim esse outro aqui, que é alinhar as decisões regulatórias por todas as regiões que o ICH hoje em dia compõe. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa? Mais algum lembrete? Alguma coisa que não foi falado? Eu fico só pensando, eu já perdi talvez o timing para falar sobre isso, mas porque a gente sabe sobre CPCA que tem diferença entre o FDA e o EMA com a categoria 1, né? Que o FDA fala sobre 26,5. Inclusive tem diferença até nos próprios estudos, tá? Resultados e o EMA 18. Eu fico pensando, o que será que o M7 vai falar sobre o CPCA? Qual o limite que ele vai utilizar? Boa pergunta. Eu vou chutar 18. Vamos fazer um... Eu acho que deve ser conservador, né? Não sei. E eu vejo diferença nos trabalhos que são publicados, por exemplo, pelo grupo do FDA com os grupos da Europa. Tem resultados diferentes entre si. Então, é isso. Vamos ver quem que vai... Mais uma vez, né? O ICH vai fazer uma coisa, pode ser que o FDA, com a autonomia que ele tem, ele vai lá e faça outra. E aí Ou a EMA da mesma forma. Também da mesma forma, ou Health Canada. Inclusive, Health Canada era muito conservador no começo e tudo mais. E aí vai de você analisar para que agência você, né, vai utilizar, vai registrar produto, que agência, que tipo de guia você quer seguir, como que isso vai ser abordado pela agência regulatória que você acaba sendo, você não, né? Mas que a empresa trabalha, então aí também é um pouco da experiência de como lidar com o problema à medida que as coisas vão evoluindo, né? Mais alguma coisa ou não? Você sabe que aqui do lado tem que fazer... O fechamento. Você sabe? Não, a Maria fala? Eu falo assim, então qual que é as redes sociais? Aí ela fala as redes sociais. E agora? Segue a gente no Insta. Que é? Spectra Soluções Científico-Regulatórias. Acertei? Pergunta pro Leandro. Que não tem regulatório. E aí, Leandro? Só soluções científicas. Procura Spectra no Instagram. Spectra no Instagram, você vai achar a gente. Vai lá no perfil da Carol. Não vai no meu perfil, não. Procura os seguidores dela, escreve Spectra, vai estar lá. Manda uma mensagenzinha pra ela, vi você no direct, vi você no Pastelaria. Não manda. Vai.
LinkedIn, Spectra, Soluções Científicas Regulatórias. Isso. Todos são a mesma coisa, gente. Podcast no Spotify, YouTube, tem mais algum? Mas aí não pode, aí como é que você procura? Qual que era o seu agregador de áudio? Mas no YouTube e no Spotify você procura por quê? Por Pastelaria Podcast. Oficial. Lembrei do oficial no último segundo. Redes sociais, você jogar lá Spectra, você vai achar a gente de alguma forma, ou Soluções Científicas, ou consultoria, certo? Sim. YouTube, Spotify, ou seu agregador preferido, você coloca Pastelaria Podcast Oficial. Lembrando que lá você tem que se inscrever no canal, ou dar o sininho, ativar o sininho lá pra gente, deixar o comentário, dar um like. Comenta pra gente fazer mais vídeos. Dá 5 estrelas. Comenta sobre o que você quer ouvir também, se você quer ouvir algum tópico novo que a gente ainda não falou, ou se você quer saber algo mais sobre algum tópico que a gente falou menos. Exatamente. Então, deixa a gente saber. E também tem o site da Spectra, que tá aqui no link da descrição também, onde a gente tem os blogs e os conteúdos para vocês. Dá uma olhada no blog que saiu essa semana. Exatamente. Sexta-feira aqui. Sobre o prêmio. Sobre o prêmio Sindus Farm, então prêmio de qualidade. Tem o time do marketing aqui fazendo assim, ó. Então, a nossa mesa tá até vergando de tão pesada. Tão pesado que é esse prêmio. Mas é isso, não se esquece. Meu olho tá doendo. Saiu na sexta-feira 13. O blog saiu na sexta-feira 13, sobre o prêmio. Isso. Então não se esquece, se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho, deixa seus comentários em qualquer uma das redes sociais. A gente sempre presta atenção e lê o que vocês mandam pra gente. E de preferência, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre tudo que a gente falou aqui, vai lá no blog, tem muito conteúdo legal, o nosso site tá bem bacana. Tem muita informação lá, tanto dos vídeos aqui do Pastelaria, quanto dos conteúdos escritos que a gente tá criando pra vocês. Certo? Certíssimo. Então, como o Pasteur dizia, você quer terminar dessa vez? Não, tá bom. Vai pra tanto, foi bem. Escola, ele até Esse eu nunca consegui. A gente precisou tentar em outras. Eu vou tentar, só pra gente ter um final engraçado. Então vai. Fala uma vez pra mim. Como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma coisa que nós falamos no dia de hoje é o acaso que você... Isso. O Nathan fala até baixo, porque nem ele sabe. Ele não sabe. Então... duas vezes, né? Entrou por aí qual que eu errei. Vai. Então, pra finalizar a mensagem do Pasteur, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que o acaso de hoje, ou seja, qualquer informação que a gente passou aqui, seja o acaso que você está esperando. Até o próximo. Tchau e tchau, tchau. Melhor que eu finalizando o programa.